Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo faço uma breve introdução à biblioteca tkinter em Python. A biblioteca tkinter é uma interface em Python utilizada para a criação de GUIs, interfaces gráficas. Essa é uma biblioteca Python que funciona como uma espécie de interface para um sistema chamado TK, que é uma biblioteca de toolkit gráfico multiplataforma que era usado originalmente com uma linguagem chamada TCL, TCL. E esse toolkit fornece um conjunto de ferramentas e muitos widgets para permitir a criação de interfaces gráficas de usuário para as aplicações. O tkinter, portanto, é uma interface em Python para esse sistema. O tkinter, cujo site oficial você está vendo aqui na documentação do Python, porque ele faz parte do Python em si, permite a criação de aplicativos de interface gráfica com as capacidades oferecidas pelo TK, sem a necessidade de você aprenda esta linguagem TCL ou TCL. Essa daqui é uma opção bastante popular para a gente poder desenvolver aplicações gráficas em Python de forma rápida, de forma simplificada e bastante funcional. Nesse vídeo especificamente eu vou mostrar como fazer um simples Olá Mundo utilizando o tkinter. E aí nos próximos vídeos dessa série a gente vai desenvolver uma aplicação completa em Python com interface gráfica e acesso a banco de dados. Como essa daqui é uma biblioteca padrão da linguagem, você não vai precisar instalar nada para poder utilizá-la. Então é bastante conveniente utilizar esse tipo de biblioteca por conta disso. Então a página oficial vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo para você dar uma lida em toda a documentação. Aqui está em inglês, mas você pode sempre mudar para português do Brasil, que está disponível aqui em cima, Brazilian Portuguese. Usar uma interface gráfica é bastante interessante, porque permite que o usuário interaja com facilidade e naturalidade com as aplicações, principalmente em se tratando de Python, que é uma linguagem de script. É muito mais fácil para um usuário leigo interagir com uma interface gráfica do que interagir com uma linha de comandos ou com o script em si. Tá? Bom, dito isso, então não vamos perder mais tempo, vamos criar rapidamente um Olá Mundo só para mostrar a funcionalidade do tkinter, para que nos próximos vídeos a gente possa se aprofundar. Então eu vou utilizar o Jupyter Notebook hoje, mas depois a gente vai utilizar outros IDEs mais adequados para o desenvolvimento de uma aplicação completa. Hoje é só para mostrar mesmo a funcionalidade. Como é que a gente vai usar isso aqui? O primeiro passo é importar a biblioteca. Isso a gente faz com um import tkinter, todo em minúsculas. E aí você pode dar um alias, por exemplo, o tk, que é bastante comum. Então, import tkinter as tk. Para criar uma interface gráfica, a gente precisa de uma janela. Então, o primeiro passo é instanciar um objeto do tipo janela. Eu vou chamar esse objeto de janela. É muito comum o pessoal chamar de root, mas eu vou usar o termo em português. Janela igual, e aí a gente chama a biblioteca tk, daquele alias que eu acabei de dar, e vou utilizar o método .tk com o T maiúsculo. Tá? E os parênteses, porque trata-se de um método, uma função interna desse objeto. Isso aqui vai instanciar uma janela na memória da máquina. A gente pode fazer uma série de configurações nessa janela. A gente vai ter uma aula específica para explorar as configurações disponíveis, que são muitas. Aqui eu vou dar um título para a janela. Então, para isso eu chamo janela.title em minúsculas, e dentro dos parênteses, entre aspas, a gente vai passar o título da janela, que vai aparecer na barra de títulos. Eu vou chamar de primeiro app. E aí a gente pode ajustar as dimensões da janela. Janela.geometry, geometria da janela. Então aqui dentro eu vou passar as dimensões de largura, altura e distância da janela em relação ao teu monitor. Então eu vou colocar entre aspas também. Tá? Eu vou colocar, por exemplo, 300 por 100. Então 300 de largura, 100 de altura em pixels. Mais 20 mais 20, significa que a janela vai aparecer a uma distância de 20 pixels a partir do topo e da lateral esquerda da sua tela. Não se preocupe com essa numeração, estou só explicando o que é para você ter uma noção do que está acontecendo quando eu rodar, mas na aula específica sobre geometria eu vou explicar todos esses detalhes e muito mais. Então isso aqui vai servir para instanciar a janela. Deixa eu colocar um comentário, que é sempre importante. Então, instanciar a janela já configurada. Agora, para exibir a mensagem nessa janela,
a gente tem uma série de itens disponíveis, de ferramentas disponíveis. Uma das mais comuns e mais simples é o label. Então eu vou utilizar um label. Criar e posicionar um label com a mensagem. Então como é que a gente cria um objeto label, que é um widget? A gente cria assim, você vai dar um nome para ele, por exemplo, LBLMSG, label mensagem, igual, você vai chamar o objeto tk, ponto, e o método label, com L maiúsculo. E aqui dentro a gente vai passar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é onde vai aparecer esse label, em qual tela, em qual janela vai aparecer. Vai aparecer na minha janela, que eu batizei como janela. Por que eu tenho que fazer isso? Porque uma aplicação pode ter várias janelas e você vai ter que determinar onde cada elemento vai aparecer. Então ele está vinculado a essa janela. E aí o texto que vai aparecer na tela, que é o principal, aqui o nosso Olá Mundo. Então text, propriedade text igual, e entre aspas você coloca o texto que você quer exibir. Por exemplo, olá pessoal, só para dar uma variada no Olá Mundo. Então esse é o texto que vai aparecer a partir desse objeto. E aí eu preciso colocar, inserir esse label efetivamente na janela. Para isso eu chamo o label, LBLMSG, e vou chamar o método pack. O método pack, com os parênteses, é um gerenciador de geometria. É uma das formas da gente pegar um elemento, um widget, um controle, e colocar dentro de uma janela. Existem várias formas de fazer isso. Eu vou explicar todas elas ao longo do nosso cursinho. Quase pronto, falta só uma coisinha. Exibir a janela. Então vamos exibir a janela. A janela não aparece por padrão, se você não mandar o Python exibir essa janela na tela. Ela fica só na memória, objeto criado, vinculado, alocado, mas a exibição em si depende de um comando para isso também. E esse comando será o janela.main_loop. Loop principal, loop de eventos principal, que é um loop infinito que fica rodando direto, para sempre, e exibindo, atualizando a tela da sua janelinha no monitor. Assim você vê a janela acontecendo e consegue interagir com ela. Então, enquanto você não chamar o método main_loop, não vai aparecer nada na tela. E, geralmente esse método vai ser o último que você vai invocar. Então, configuramos uma nova janela, colocamos um título e um tamanho para ela, criamos um label com o texto que a gente quer exibir, vinculamos o texto à janela e aí a gente vai exibir a janela com o método main_loop, depois de importar o tkinter. Beleza, tá aí, tudo que a gente precisa para o nosso Olá Mundo inaugural utilizando essa biblioteca está programado. Agora a gente vai rodar e ver o que aparece. Então eu vou rodar a célula, ele apareceu aqui no cantinho do meu monitor, olha só, uma janelinha com o título Primeiro App, que é o título que a gente colocou aqui no método title, com a frase Olá Pessoal, que é o texto do label. Aqui está o label, ele é posicionado por padrão aqui, depois vocês vão aprender como é que posiciona em qualquer parte da tela que você queira. Ele tem um iconezinho aqui, que é o ícone padrão da biblioteca, isso aqui a gente também vai aprender a mudar, tá? Na hora de configurar a janela, e ele já vem com os botões padrão para minimizar, maximizar, restaurar e fechar. As dimensões da janela são as que eu coloquei aqui, 300 de largura por 100 de altura, sendo que a altura é onde está esse Olá Pessoal até aí embaixo, tá? Sem contar a barra de título, e esse 20/20 é a distância em que ele aparece das bordas do monitor. Ele apareceu até fora aqui da minha área de captura da tela por conta disso. Você pode, obviamente, testar outros tamanhos aqui para ver como é que a janela vai aparecer. Mas não se preocupe, como eu citei, a gente vai estudar isso com muitos detalhes mais para frente. Então tá aí. Nosso Olá Mundo ou Olá Pessoal, utilizando a biblioteca tkinter em Python. Nossa primeira aplicaçãozinha gráfica utilizando essa linguagem. Para fechar, é só encerrar aqui e já era. Beleza? Então é com isso que a gente vai trabalhar nessa sequência de aulas de interface gráfica com Python, com a biblioteca tkinter. Lembrando que existem outras bibliotecas e frameworks diferentes desse para a criação de interfaces gráficas em Python. Existem muitos, na verdade, como por exemplo o PyQt 5 ou PyQt 6 é um deles, o WX Widgets, existem vários. Mas eu escolhi esse aqui para essa série de vídeos porque ele é o padrão do Python, não precisa instalar nada, é bem leve e bem fácil de utilizar.
nada impede que no futuro eu também aborde outros tipos de sistemas de interface gráfica para Python. E se você acha que é interessante, deixa nos comentários aqui embaixo também do vídeo o que você gostaria de ver com relação a esse assunto. E no próximo vídeo a gente começa a estudar para valer então a biblioteca, falando especificamente das configurações de janelas. Tudo que a gente pode fazer com janelas, além de título, geometria, tamanho, posicionamento, cores, fontes, tudo que a gente pode configurar em uma janela, a gente vai aprender já na próxima lição. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!